Novamente, boa noite. É claro que o nosso boa noite novamente só para a casa do Ernesto Júnior, né, que estava me acompanhando na minha abertura. Espero que agora eu esteja já com essa nossa transmissão chegando até onde você está, até o seu lar. Agora sim, foi. Tá vendo? Eu tive um começo aqui, falei, e de repente descubro que apenas um lar, uma casa estava recebendo o nosso contato, a nossa comunicação. Arte da minha filha Esther Regina, né? Ela é a nossa auxiliar aqui nas preparações nossas para as transmissões de lives com a pregação da palavra do Senhor. Boa noite para você, entrando em sintonia. Julho 7, não, 5. Por que 7, né? Por que eu pensei que era 7 hoje? Porque 7 foi o ano passado. Lembra, né? Pessoal de Ribeirão Preto, 7 foi o ano passado. 7 é o aniversário da minha esposa, que vai ser na próxima terça-feira. Então hoje é 5. 5 de julho do ano de 2020. Estamos começando. Eu estou no Salmo 19, ensinando o Salmo 19, os primeiros 6 versos do Salmo 19, o salmista levando-nos a entender sobre a excelência da criação. E a partir de hoje, no verso 7, eu vou estar iniciando a excelência da palavra de Deus. E nós já estamos chegando à quinta mensagem neste texto da palavra, o Salmo 19, fazendo aí um marco nesse nosso período, nessa nossa época agora. Eu tenho um desafio para você, memorizar o Salmo 19. Não é o 119, não, viu? O 19, bem mais fácil do que o 119. O 119 tem 176 versos. Já o 19 tem apenas 14 versículos. E é um poema magnífico, expressivo, que Deus entregou na inspiração da palavra ao salmista Davi. Vamos então, nesse momento, já que vários dos que costumeiramente estão conosco já estão em sintonia nesse momento. Eu tenho que remir o meu tempo. Veja você que cada 60 minutos nós temos uma renovação, uma mudança, né? 10 horas, 60 minutos se torna uma nova hora, 11 horas. E aí vai, eu estou aqui começando agora, às 19 horas, e no plano de tempo que eu tenho, quando estiver aproximando das 20 horas, eu estarei partindo. Esse é um plano de tempo que eu tenho e devo ser atencioso a esse plano de tempo nosso. Salmo 19. Vamos lá então, minha gente, povo de Deus, você aí nos acompanhando neste momento. Mais uma vez o texto para a gente batendo, você vai ao convívio. O convívio ajuda muito você a fixar na memória o aprendizado de algo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu vou a uma palavra de oração nesse momento, mas você pode, meu amado, como eu mencionei semana passada, marcar, escrever o seu pedido de oração para que estejamos durante a semana intercedendo por você, orando por você. Oremos. Deus bendito e Pai celestial, graças te damos, Senhor, pelo privilégio a nós concedido hoje à noite, nesse momento, de estarmos com esse contato da forma que o fazemos nessa transmissão. A pregação e o ensino da palavra do Senhor confirma na obra do Santo Espírito, tanto com quem prega quanto com quem se entrega a ouvir. Abençoa-nos hoje à noite, ó Deus, e conceda-nos no aprendizado que o mesmo venha fazer parte do nosso dia a dia, do nosso viver, da nossa praticidade de vida. Eu me entrego orando por todos nesta noite, ó Deus, debaixo dessa direção que só o Senhor pode nos conceder. E com gratidão eu oro nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei você, mas quando nós tocamos nos primeiros 6 versos do Salmo 19, começando lá pelo verso 1 até o verso 6, esse texto, esse trecho da palavra, leva-nos a olhar para o céu, a colocar os nossos olhos no universo, nessa belíssima obra que só Deus, o Deus bendito, o Deus Criador, poderia conceder-nos tamanha contemplação e visão. E é assim que nós encontramos Davi, nos primeiros 6 versos. Davi tem os seus olhos no céu. Esse céu, que ele diz, os céus proclamam a glória de Deus. E até o verso 6, encontramos o salmista com seus olhos fixados, voltados para o céu. E agora, então, Davi tira os seus olhos do céu. Quando nós adentramos, iniciamos a segunda parte do Salmo 19, a partir do verso 7. Davi tira os seus olhos dos céus e os coloca na palavra escrita de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Davi agora coloca o seu olhar, toda a sua atenção volta-se agora para a palavra escrita do nosso Deus. Ele deixa a revelação natural e passa agora a ressaltar a revelação especial, a escritura, os escritos do Senhor Deus.
a revelação natural, a natureza, essa revelação, os primeiros 6 versos que nós aprendemos, tal revelação exalta a majestade de Deus. E a revelação escrita, que nós adentraremos agora a partir do verso 7, vai exaltar a graça do nosso Deus. A revelação natural nos convence do poder de Deus, a revelação da natureza. E já a revelação escrita, a revelação especial, nos convence do amor do nosso Deus. A primeira, a revelação natural, nos faz crer que Deus é sábio e poderoso. Já a revelação escrita, a revelação da palavra do Senhor, escrita, nos leva a entender que o nosso Deus é misericordioso. Você coloca alguns fatos dos primeiros 6 versos e do verso 7 em diante. Há um contraste entre a revelação da natureza e a revelação escrita, revelação especial. A palavra de Deus anuncia a sua graça. Algumas excelências da palavra que eu quero, nessa noite, tratar com você. Excelências da palavra de Deus. Nós vamos começar no toque nosso a partir do verso 7. Do verso 7 ao verso 9, nós queremos arrancar, extrair deste texto excelências da palavra de Deus. A primeira delas já está no verso 7, que diz que a palavra de Deus ela é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. O interessante é que a expressão a lei do Senhor, a lei, se refere à Torá, que significa instrução ou orientação. E a referência não é somente a lei de Moisés, mas a doutrina de Deus, a todo o conjunto de instruções da Sagrada Escritura, deste livro, da palavra de Deus. Então, essa referência à lei do Senhor, na Torá, orientação e instrução, não há tão somente a referência à lei de Moisés, mas a doutrina de Deus, a todo o conjunto de instruções da Sagrada Escritura. Algumas referências nós temos no texto, indicações da palavra de Deus, palavras que denotam, indicam a palavra de Deus. Como, por exemplo, no verso 7, nós temos a lei. Lei, referendo à palavra de Deus. Aplica-se para essa palavra lei, palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então, nós temos lei, testemunho, preceito, mandamento, temor e juízo. São 6 palavras que nós temos no nosso texto, com referência, com destaque para a palavra de Deus. Então, quando diz a lei do Senhor é perfeita, a palavra de Deus é perfeita. Está se referindo à palavra de Deus. Ou seja, na palavra de Deus não há erro, equívoco, nem engano. Ela é inerrante, infalível e suficiente. Nada pode ser acrescentado, tirado, nem alterado. Essa palavra está completa. É uma palavra completa. As obras humanas, levar você a entender melhor isso, as obras humanas, as teorias dos cientistas sofrem alterações. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita. Você
De tempos em tempos, você convive com o seu aparelho celular com atualizações. Já no tocante à Bíblia, ela é a palavra perfeita e atual. Alguém disse com muita propriedade que a milésima consulta dá tanto prazer quanto a primeira, porque a fonte é a mesma, mas a água está sempre fresca. É uma palavra inesgotável e atual. O livro do Senhor Deus, essa Bíblia, a palavra de Deus, a doutrina revelada por Deus é declarada perfeita. É Deus quem declara que a sua palavra é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. É Deus declarando. Tanto quanto Deus declarou que os céus revelam a sua glória e o firmamento anuncia, os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, é o mesmo Deus levando Davi na inspiração divina a dizer: a minha lei, a declaração de instrução, orientação, não apenas a lei de Moisés, mas a doutrina de Deus, a todo o conjunto de instruções da Sagrada Escritura. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor, a Bíblia, é o livro que apresenta-nos a demonstração mais evidente do amor divino e nos abre a visão da graça redentora, da graça salvadora. O Evangelho, meu amado, é um plano completo ou lei da salvação pela graça. Por que que eu digo que o Evangelho é um plano completo ou lei da salvação pela graça? Porque o Evangelho apresenta ao pecador tudo que este precisa para suprir suas terríveis necessidades. É um único evangelho sendo propagado, anunciado e deve ser anunciado, pregado ao mundo inteiro. Até os confins da terra, ele é o evangelho, a palavra perfeita que vai alcançar, que vem de encontro às mais terríveis necessidades do pecador perdido, atolado, afundado no lamaçal do pecado. Esse evangelho é suficiente. Na palavra de Deus e no plano da graça, não há alterações, nem redundâncias ou excessos, nem omissões. O Evangelho é perfeito em todas as partes e perfeito como um todo. A lei do Senhor é perfeita. Que bênção, que privilégio eu e você temos alcançado, vindo a nós a oportunidade de conhecermos Deus através da revelação escrita perfeita da sua palavra. E Deus colocando essa palavra ao nosso alcance, na nossa língua. Lembro-me quando recebi de presente a minha primeira Bíblia. Como inquietou meu coração o fato de que eu tinha muito, havia muito que eu tinha para aprender com este livro do Senhor Deus. Ler este livro,
Ainda hoje, quanto eu cobro de mim a importância de investirmos na leitura, na devoção, na meditação e na memorização da palavra do Senhor Deus. A lei do Senhor é perfeita. A palavra de Deus, o evangelho das boas novas de salvação em Cristo Jesus, é um evangelho que foi entregue a nós no âmbito da conclusão apresentada pelo Senhor Deus, palavra perfeita. Essa palavra perfeita chegando aos nossos ouvidos, ao nosso coração, à nossa vida. Eu estou vivendo, e você também, dias tenebrosos, de inquietação que nos acometem a todo momento. E, de repente, vem aquela preciosa palavra do Senhor Deus, que você certamente tem praticado, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E aí você passa de novo no Salmo 19, porque o Salmo 121, que é esse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, é uma pergunta retórica, porque no verso seguinte o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É o mesmo Deus aqui do Salmo 19, da natureza, da criação, e também o Deus da excelência, da revelação escrita, a sua palavra, que nós temos ao nosso alcance e à nossa disposição. Mas, meu amado e prezado ouvinte e telespectador, nessa noite, a palavra de Deus não é apenas uma palavra perfeita. A palavra de Deus, continuando no verso 7, a lei do Senhor é perfeita. O testemunho do Senhor é o quê? Fiel. Fiel. A primeira excelência tratada hoje à noite é que a palavra de Deus, ela é perfeita, inerrante, infalível, suficiente, completa. O evangelho é completo. Em segundo lugar, uma segunda excelência da palavra de Deus é que a palavra de Deus, ela é fiel. Testemunho do Senhor é fiel. Testemunho refere-se à palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel. O verso 7. O que nós queremos que você entenda a respeito do fato que a palavra de Deus é fiel? Ou seja, o que Deus fala, ele cumpre. Nenhuma de suas promessas cai por terra. Deus vela pela sua palavra em cumpri-la. Ela, a palavra de Deus, é a verdade absoluta, completa, cabal, libertadora. Aquele que põe nela, na palavra, a sua confiança, não será confundido. É um bom momento agora para você devotar-se à leitura da palavra de Deus com mais intensidade, com mais ênfase, com mais propriedade. A palavra de Deus é fiel. Deus cumpre a sua palavra. Quando ele diz lá no Salmo 32, 8, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos.
Lá na frente, mais adiante, vai dizer: fiel Senhor, o qual manda, o qual diz que algo vai acontecer, de fato acontece, ele cumpre a sua palavra. Nós não temos condições, humanamente falando, podemos falhar em cumprirmos a nossa palavra, mas o nosso Deus não. O texto diz: o testemunho do Senhor é fiel. Deus dá testemunho contra o pecado e em favor da retidão. Ele testifica a nossa queda e restauração. Deus é fiel, amado. A palavra de Deus é fiel. Deus apresenta Davi como homem segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Mas a palavra de Deus, na fidelidade da palavra, menciona a queda, quando Davi cai em pecado, e a restauração de Davi. E esse testemunho que Deus dá no tocante à sua palavra é um testemunho claro, decidido e infalível, e deve ser aceito como correto. O testemunho de Deus em sua palavra é tão exato que nele encontramos sólido conforto. A exatidão, precisão do testemunho de Deus na sua palavra resulta em firme consolo, conforto aos nossos corações. E é um conforto que nos atinge no presente agora e vai a eternidade afora. Tanto para o presente como para a eternidade, esse sólido conforto como resultado do testemunho de Deus em sua palavra. É interessante que esse conforto, tanto para o presente quanto para a eternidade, nenhum golpe contra ele desferido, por mais sutil e violento, poderá diminuir sua força. O testemunho de Deus traz um firme conforto, a exatidão desse testemunho de Deus na sua palavra, a fidelidade de Deus na sua palavra, traz um conforto para as nossas vidas e nada poderá diminuir a força desse conforto. Que bênção saber que no mundo de tantas incertezas, com as quais nós convivemos, tantas incertezas, podemos ter algo tão seguro, onde podemos nos apoiar. Eu tenho, de um lado, terra firme, de outro lado eu tenho areia movediça. De um lado eu tenho a palavra de Deus e de outro lado eu tenho as especulações humanas. E aí então, meu amado, há aqueles para os quais poderíamos então dizer: libertemo-nos assim das areias movediças que afundam das especulações humanas para a terra firme da revelação divina, da revelação da palavra do Senhor Deus. A palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é fiel. Deus cumpre o propósito para o qual a sua palavra está sendo apresentada, anunciada, pregada. Há um valor tremendo que este livro tem, mas isso é uma questão para mais adiante que nós vamos estar tratando aqui no Salmo 19. Mais adiante nós vamos tratar sobre essa questão do valor. Vamos encontrar isso aqui também no Salmo, mas as excelências
da palavra, essas duas excelências, eu quero hoje à noite deixar no seu coração, na sua vida, de uma maneira muito precisa. A lei do Senhor é perfeita e a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é fiel. Deus é fiel. A palavra dele vai cumprir exatamente aquilo que dela encontra-se registrado, daquilo que dela é dito. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é uma palavra perfeita, essa é uma palavra fiel do Senhor Deus no tocante ao amor de Deus para o pecador perdido. Nos meus dias antigamente era mais atinente à época e fase estudantil, quando nos dirigíamos para a escola. Todo começo de início de período de aulas, nós iniciávamos e entrávamos numa sala de aula com 40 alunos, 45, como ocorreu uma vez, e mal nos conhecíamos. E o tempo vai prosseguindo e, de repente, você familiariza-se com toda a sua sala de aula e muitos outros de outras séries e salas, você aprende o nome daquelas pessoas. Como que isso é possível? Pelo contato, pelo convívio. Você convive a todo momento ouvindo os nomes relacionados com as pessoas e, de repente, você não tem nenhum problema em mencionar isso, em saber isso. Como você, a sua vida. Estou dizendo isto pelo seguinte: o nosso convívio com determinado assunto da palavra de Deus leva-nos a familiarizarmos, a trazer uma compreensão tal pelo convívio, como ocorre com outros aspectos da nossa vida. Então eu quero, nesse nosso convívio do Salmo 19, que este nosso aprendizado seja um aprendizado que vai nos marcar. Nós podemos ter uma facilidade de relacionarmos com esse texto da palavra, compreendendo-o de uma forma muito precisa para os nossos corações e para as nossas vidas. Na próxima semana, eu vou tratar de outras três excelências da palavra de Deus aqui do Salmo 19. Eu estou tirando as excelências primeiro, os aspectos excelentes que descrevem o que a palavra é, tá? Eu estou naquilo que a palavra é. Ela é perfeita, ela é fiel. Você entendeu sobre isso hoje à noite? Quando eu terminar as 5 excelências, são 5, tá? Eu apresentei 2 hoje à noite. A lei do Senhor, a palavra é perfeita, a palavra é fiel. Na semana que vem eu apresento as outras 3, um total de 5. Então você vai fazer o seu quadro, tá, das excelências da palavra. Depois nós vamos partir para os efeitos da palavra. Aí nós vamos voltar no verso 7 para falar dos efeitos. Tem vários efeitos que eu quero tratar com você. Depois nós vamos falar do valor da palavra. E por último, o poder da palavra. Neste trecho do verso 7 até o restante do Salmo, nós iremos extrair dessa nossa mina de ouro preciosas
pérolas para nossa avaliação. E falando em mina de ouro, se você tem uma Bíblia na sua casa, se você tem este livro do Senhor Deus, saiba que no Salmo 119, aliás, o Salmo 119 é um tributo à palavra de Deus. Salmo 119, verso 72, melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Já imaginou? A Bíblia, a palavra de Deus, é uma preciosa arca do tesouro que nós temos nas nossas casas, que deve ser aberta por nós, lida. Precisamos separar um tempo. A respeito de separar um tempo, eu quero ainda mencionar com você um outro fato interessante, que eu estava até falando no começo da nossa transmissão. Tempo é uma coisa interessante. Se tem uma desculpa que não haverá condição de você apresentar para Deus é essa: Senhor, eu não tive tempo. Meu tempo era muito escasso, eu não tive tempo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo é uma questão de separarmos com prioridades. Eu me lembro, na época em que eu chegava para o meu programa de rádio, era um fato interessante, né? Porque nós tínhamos 5 minutos para entrarmos na sala e prepararmos no computador a abertura do programa. 5 minutos. O apresentador que estava encerrando o programa saía, ele tinha uma regra que ele tinha que sair de dentro do estúdio 5 minutos antes de uma nova hora iniciar-se. E como eu iniciava o programa às 10 horas da manhã, eu entrava dentro do estúdio 9h55. E aqueles 5 minutos era o tempo que eu tinha para me preparar para entrar no ar. E como eu terminava o meu programa 11h55, eu tinha que estar com tudo adequadamente pronto para que às 11h55 eu encerrasse o meu programa. Eu não podia ir além disso. Então nós praticávamos aquilo com grande apreço, com grande devoção. Aí eu comecei a meditar essa questão do tempo. Eu olhei para o relógio de casa e disse, interessante. Como agora, né? Nós começamos às 7 e você sabe a hora que eu vou concluir, porque um outro horário começa e não está no meu programa. Uma vez eu fui pregar numa igreja e o pastor me deu X de tempo, eu olhei para o tempo que ele me deu para a mensagem e falei, será que dá, pastor, para a congregação me ofertar 5 minutos? E eles me ofertaram 5 minutos para que eu então pudesse concluir o que eu tinha para apresentar. Tire o seu tempo, separe um tempo para você abrir a Bíblia num plano de leitura e ler. Deus está impressionando o seu coração para ler o Evangelho de Mateus. Eu me lembro quando ganhei a minha primeira Bíblia, leitura lá em Mateus. Eu comecei lendo o Evangelho de Mateus. Depois vai Mateus, Marcos, Lucas, João, um plano de leitura. Com a nossa igreja, eu comecei um plano de leitura de púlpito,
Nós estamos fazendo nas lives a leitura, mas nós começamos lá em Ezequiel. E quando a pandemia chegou, quando a epidemia chegou, nos encontrou lendo o texto do livro de Atos. Eu vou até voltar. Eu depois parei nas lives com o texto, que era gostoso, a gente lia. Eu lia, nós limos de forma responsiva, né? Eu lia e a congregação também participava. Eu num versículo, a congregação no outro versículo. E com a epidemia perdemos este privilégio que tínhamos. Já imaginou, nós começamos em Ezequiel, não sei porquê, mas nós começamos em Ezequiel. Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, e fomos até que a epidemia nos acometeu quando estávamos no livro de Atos. Atos, para lá do capítulo 20, para você ter uma ideia. Se não fosse a epidemia, já estávamos quase que terminando o texto de Romanos. Mas separa um tempo aí para você. Perfeita, palavra fiel. Fiel que chama, o qual também o fará. Esse versículo que eu queria anteriormente. Fiel é o que chama, o qual também o fará. Deus fala conosco na sua palavra, seja no Salmo 19, seja no livro de Gênesis, no livro do Apocalipse. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus é fiel. E eu quero, nesse momento, refletir com você que todo dia, quando você acorda, agradeça a Deus por mais um dia de vida. Mas poderá ser este dia que você acordou e agradeceu por mais um dia de vida, o último dia do seu viver neste tempo que chamamos de preparação, tempo de breve preparação para a eternidade. Você está pronto para partir para a eternidade? Jesus veio com a missão de que, através da sua obra salvadora, redentora, todo aquele que nele crer esteja preparado para a eternidade. Preparado. Porque a qualquer momento você dá o último suspiro e vai entrar na eternidade. Eu sempre digo, se você desse o último suspiro hoje à noite, onde você estaria na eternidade? Você conhece o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador? Você entende que a obra de salvação está em Cristo Jesus? Paulo diz que Cristo Jesus é ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. Em termos de pecadores, a Bíblia afirma que tanto judeu quanto gentio, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam entregar-se a Jesus Cristo porque ele é o único e todo suficiente Salvador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A vida eterna é conhecer Deus como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo que foi enviado. A missão de Jesus é salvar. Ele diz que aquele que ouve a sua palavra, crê naquele que o enviou, tem a vida eterna. Há uma eternidade. E concernente a esta eternidade, para os que recebem Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, vida eterna. Para aqueles que morrem sem Jesus, morte eterna. A segunda morte. Por toda a eternidade separados de Deus. Qual é a sua situação hoje à noite? Como está a sua vida? Em quem está a sua confiança? Nas especulações humanas? Ou na bendita e preciosa palavra do Senhor Deus? Palavra fiel. Palavra perfeita.
Palavra de um Deus que, com toda a autoridade, ele tem toda a autoridade, de um Jesus que é dado a ele todo o poder no céu e na terra, de um Jesus que está voltando, que os sinais que antecederão a sua volta estão se cumprindo. Eu vou nesse momento orar. Se você não marcou o seu pedido de oração, pode marcar, durante a semana vamos estar orando por você. Mas eu quero orar por você, que ainda está resoluto em relação à obra de Deus na sua vida. Você é pecador. Sem Jesus você está perdido. A salvação está em Cristo. Cristo salva, liberta e transforma. E você já salvo por Cristo, no processo de separação do seu viver diário, de santificação, viver para a glória de Deus. Vamos orar. Deus bendito e eterno, quero orar nesse momento a Deus. Eu tenho nas minhas mãos a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor levou homens a escreverem pela inspiração do Espírito Santo. Nós entendemos hoje à noite que é uma palavra perfeita, é uma palavra fiel. O Senhor cumpre a sua palavra. Nenhuma de suas promessas cai por terra, porque o nosso Deus é o Deus que vela pelo cumprimento da sua palavra. Oro por cada pessoa nesse momento que ouviu da palavra hoje à noite. Oro por cada decisão que deve ser tomada. Não podemos ficar neutros, temos que tomar uma posição. E na obra do Santo Espírito rogamos, Deus, por corações e pessoas vindo ao conhecimento de Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. E aqueles que já receberam Cristo, exortados sejamos a viver para a glória do Senhor. Eu oro nesse momento, ó Deus, ainda vivemos dias tempestivos, dias devastadores, milhares de pessoas já perderam a vida por causa dessa epidemia. Ó Deus, oramos pelo Senhor Ari. Ele é o pai da Priscila Belo, missionária, juntamente com seu esposo, na obra do Senhor. Oramos pelo seu Ari, Deus. Visite-o naquele leito de hospital, de UTI, por causa da Covid. Põe a tua mão poderosa e o conforto do Senhor com a família. Eu oro nesse momento, no nome de Jesus, com gratidão. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se você puder lembrar, ore pelo seu Ari. Ele é o pai da Priscila, esposa do pastor Edson. Se eu não me engano, o pastor Edson está no trabalho pastoral em Morro Agudo. O pai dela, o senhor Ari, foi acometido pela Covid-19. Até onde eu tenho conhecimento, ele está num leito de UTI. Manifestou algumas melhoras no seu pulmão, mas necessita de cuidados. Então esteja lembrando o senhor Ari. Eu vou, se eu lembrar, der certo, eu coloco uma foto dele no nosso Facebook. Esteja orando uns pelos outros. A minha esposa fez teste para Covid-19, deu
negativo. Dizem que algumas pessoas são assintomáticas. Eu gostaria de ser desse grupo dos assintomáticos, mas isso compete ao Senhor Deus. Conheço gente que foi acometido e não sentem absolutamente nada. Algumas pessoas vão responderem dessa maneira a este vírus, que, aliás, tem assolado a humanidade, o mundo inteiro, e acometido muitas pessoas, e muitos têm partido para a eternidade como consequência deste terrível vírus. E todo cuidado é necessário, mas, acima de tudo, entregue-se ao cuidado do Senhor Deus. Entregue-se ao cuidado dele, lança a sua ansiedade diante do Senhor, na certeza que ele tem cuidado de vocês. Que todos tenham uma ótima semana. Nos encontraremos no próximo domingo, querendo Deus, e estaremos continuando com as excelências da palavra no Salmo 19. Um abraço a todos.